No MG Rural da semana passada, falamos sobre o gerenciamento das propriedades rurais como empresas. E muitas dúvidas surgiram por este motivo. Vamos conversar com Rodrigo Ticli, que é engenheiro agrônomo e consultor. Rodrigo, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no MG Rural. Bom dia, Viviane, e obrigado pelo convite. Qual que é a dica? Vamos começar então com essas dúvidas e já respondendo aos produtores rurais, qual que é a dica que você dá a esse produtor rural que precisa gerenciar a sua fazenda, a sua propriedade rural? O produtor rural, independente do tamanho, pequena propriedade, média, grande propriedade, ele tem que saber os números da propriedade. A única maneira dele saber os números da propriedade é ele anotando os gastos que ele tem, né? Ele tem que anotar esses números e saber interpretá-los. Se possível, até mesmo compará-los com o de outras propriedades. Ele tem que saber se ele está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo, né? Se ele deve continuar no negócio ou não, e se continuar, de que maneira ele deve trabalhar, por que não melhorar, né? Por que não melhorar o que está dando certo? Para isso ele tem que buscar novas tecnologias ou com papel e caneta na mão ele consegue ter essas respostas? Consegue. Com um simples papel e anotações ele consegue. Você tem hoje diversas tecnologias, algumas ferramentas que facilitam o produtor a trabalhar. Você tem softwares que facilitam a administração da propriedade, porque muitas vezes os números vão aumentando. Isso é até interessante, porque os números aumentam. Ele está trabalhando aí hoje, vamos dar um exemplo, agora com 10 mil, daqui um tempo com 50, depois 100, depois 200. Quando ele está, a gente diz, andando sobre uns valores muito altos e que muitas vezes ele pode perder, a maneira correta de administrar esses valores. Daí muitas vezes o insucesso de algumas atividades. É por isso então que precisa mesmo gerenciar, administrar as propriedades rurais como se elas fossem empresas. O produtor rural ele tem que se imbuir do espírito de empreendedor. Ele, igual eu falei, independente do tamanho de sua propriedade. Hoje o mercado ele é muito competitivo e você tem ainda uma série de variáveis no caso do campo. Como o clima, por exemplo. Exatamente. Você tem problemas climáticos, né? Ultimamente o que mais tem se falado são frustrações de safras, problemas vamos dizer, em colheita, em produções, não é? Muitas vezes por interferência climática. E o mercado hoje não permite que ele erre mais. O mercado hoje ele exige realmente uma eficiência da propriedade. Anteriormente, com muito pouco, você conseguia sucesso. Hoje, infelizmente, o mercado pede que você aumente a sua escala, a escala do seu produto. Então, o negócio é os dados no papel, os dados no computador, levar essas tecnologias para não ter prejuízo. Independente onde você trabalha esses dados têm que ser bem trabalhados. Não adianta você não trabalhar de forma correta, né? Realmente é o caminho do sucesso. Eu acho que foi isso, eu acho que eu tive lucro, eu acho que eu ganhei, eu acho que eu perdi. Não adianta. Isso aí o achismo já passou essa época e realmente ele tem que saber na ponta do lápis com quais valores que ele está realmente trabalhando. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no MG Rural. Eu que agradeço.